Ei, você mesmo, não pule esse vídeo porque eu preparei uma aula muito gostosa. Uma aula, ó, de tirar o chapéu lá dentro da sala de aula. E é para você mesmo, professor. A aula de hoje, ela tem como título o Estudo do Texto. E ela é um bloco de sequência, né, sobre interpretação textual. Mas essa aula, ela é toda preciosa. Por quê? Vocês pararam para pensar que nós aprendemos realmente fazendo um estudo do texto, aquele onde a gente grifa, marca os fatos principais, faz resuminho, faz marcações, anotações, somente quando nós estamos na universidade? Por quê? Sendo que isso pode ser aproveitado com as nossas crianças desde pequeno. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a fazer realmente um estudo do texto. E você, quer aprender a fazer esse estudo do texto? Então não pule o vídeo de hoje. Sou Eduardo Alberto, mestre em educação, consultor educacional e tenho esse canal. Edu Educação, um canal feito para você. Vamos começar nossa aula de hoje. Para a gente realizar o estudo do texto, essa técnica, a gente vai precisar seguir 3 etapas extremamente importantes. A primeira etapa é a leitura. A segunda é a compreensão do texto, um trabalho realizado na oralidade. E a terceira etapa é a análise linguística, onde a gente vai estudar a estrutura que tem aquele gênero textual e como ele está constituído, tá bom? Eu aconselho, quando a gente for fazer esse trabalho de estudo de texto, a gente não pule o estudo do texto, tá? Às vezes tem pessoas que chamam o estudo do texto de leitura compartilhada. Muitas pessoas usam alguns nomes diferenciados. Eu costumo chamar de estudo do texto porque realmente é isso. É um estudo do texto. Vamos conversar um pouquinho sobre a primeira etapa, que ela é muito importante. Nesse bloco de vídeos que eu tenho gravados para trabalhar a interpretação de texto, eu tenho falado que existe 2 tipos de leituras, né? A leitura silenciosa e a leitura em voz alta, né? E quando a gente faz o trabalho com o estudo do texto, a gente precisa trabalhar a leitura. Se a gente trabalha a leitura silenciosa, é uma leitura onde a criança vai se concentrar para tentar buscar respostas no texto. Só que a leitura inicial, que se propõe o estudo do texto, ela pode ser também uma leitura em voz alta. Pode ser uma leitura feita pelo professor, onde o professor vai modelizar, onde ele vai mostrar para a criança como que se deve ler um texto. Então a criança vai ver esse modelo de leitor do professor. Só que não precisa necessariamente ficar somente no professor. O professor pode fazer a primeira leitura, as crianças acompanharem a leitura do professor. E no segundo momento, ele parte para que as crianças façam leitura, cada um parágrafo. A leitura, esse processo inicial de leitura do texto pode acontecer quantas vezes você achar que for necessário, tá? E você pode retomar durante todo o processo. A leitura, ela deve ser iniciada e não acontecer somente no início, é bem diferente. Então, assim, para iniciar o estudo do texto, precisa se iniciar com a leitura. Ele é fundamental. Porém, essa leitura ela deve acontecer várias vezes durante esse processo. Então, a leitura é o passo inicial. Pode acontecer a leitura do professor que modeliza, né, essa forma de ler, e depois a leitura pelos alunos, onde ele vai, através da audição, observar a fluência leitora de cada criança. O segundo passo dessa estratégia de estudo do texto é a compreensão do texto.
Como que eu compreendo um texto? Quando eu começo a discuti-lo. Então, a segunda etapa seria um trabalho na oralidade. Então, assim, ó, nesse momento, nada de escrita, tá? Nós fizemos a primeira etapa, que foi leituras, leitura do professor, leitura dos alunos. Agora é uma etapa de discussão. Então, na oralidade. Então, o professor já vai estar preparado com algumas perguntas. Lembra do PIFA, aquela estratégia que eu falava, processos de intervenção, né? Você tem que já estar preparado com seus processos de intervenção para você pensar aonde você vai facilitar a aprendizagem da criança, certo? Então você já prepara as suas questões. Então você vai com as suas questões preparadas e nesse momento você vai fazer essas questões e deixar as crianças discutir. Primeira etapa, leitura. Segunda etapa, compreensão do texto através da discussão e oralidade. E agora a terceira etapa. Mas antes da terceira etapa, deixa eu falar. Não esqueça, compreensão de texto inclui questões de cunho explícito e implícito, tá bom? Vamos para a terceira etapa, análise linguística. Né? Nessa análise linguística, eu vou observar toda a estrutura que compõe esse texto, de que gênero ele é, como estão organizadas as falas dos personagens, se tem pensamento dos personagens, as palavras desconhecidas, linguagens figuradas. Eu vou realmente fazer um estudo. Nesse momento, eu faço marcas, eu faço anotações. É nesse momento onde eu vou realmente registrar lá no texto, como a gente faz lá na universidade, que a gente marca o que é importante no texto, grifa, escreve no cantinho, faz conexões. É isso que eu vou fazer. Eu vou ter o meu texto em mãos e vou fazer isso. Para acontecer esse trabalho de estudo de texto, todo mundo precisa ter um texto, né? Porque aí todo mundo com seu texto vai na primeira etapa, leitura, vai para a segunda etapa, discussão, vai para a terceira etapa, análise linguística, onde o professor vai fazer todo um trabalho de análise. Agora, eu vou tentar fazer com vocês essas etapas para a gente realmente vivenciar esse trabalho, que é muito legal, tá? Eu preparei esse texto, não sei quem é o autor, encontrei na internet, eu achei muito legal, porém não apareceu o autor, mas o texto é bem gostoso. Olha só, A Princesa e a Bruxa. A princesa Formosa era linda como uma rosa. A bruxa trancosa era horrorosa. Vestida de branco, com brincos e tranças, o príncipe gentil por Formosa se apaixonou. Vestida de trapos, com um grande nariz, com suas verrugas, Trancosa com inveja ficou. Trancou a princesa e a chave guardou. O príncipe chegou e a chave roubou. O príncipe se casou com Formosa. E a bruxa trancosa? A bruxa trancosa, trancada ficou. Olha que gracinha esse texto. Então, primeira etapa seria a leitura. Leitura, primeiro, pelo professor e depois a leitura pelos alunos. Quantas vezes as crianças lerem vai ser melhor, né? Para guardar o texto, para ajudá-la na próxima etapa, que é a etapa da oralidade. Na etapa da oralidade, eu falei para vocês que precisa ter as questões preparadas. E eu preparei umas questões aí para vocês. Então, a minha primeira questão: qual o nome dos personagens da história? Vamos voltar lá para a gente poder ver. Com certeza, as crianças vão identificar Formosa e Trancosa. Do príncipe, eles vão ficar com um pouquinho de receio. Por quê?
Porque príncipe gentil, talvez eles vão confundir esse gentil não com nome, e sim com adjetivo, né? Ele é um príncipe gentil. Isso acaba acostumando a acontecer, né? As crianças, elas não percebem essa letra maiúscula, né? Que é o nome próprio. Então, assim, é bom a gente até retomar. Quando a gente for lá para a última etapa, a análise linguística, a gente tem que voltar nisso, se as crianças não perceberam, tá bom? Ó, uma outra pergunta. Como era a bruxa? Você viu que o texto ele tem toda uma riqueza para descrever, né? Como era a bruxa, como era a princesa e como era o príncipe. O texto ele traz essas questões, né? Ó, a bruxa trancosa, horrorosa. A princesa formosa era linda como uma rosa. E ele vai descrevendo mais, né? Ó, vestida de branco, com brincos e tranças. Era a princesa, né? Vestida de trapos, com um grande nariz, com suas verrugas. Era a trancosa, a bruxa. E o príncipe não aparece as características. Porém, a gente não pode esquecer que tem características que são intrínsecas, né? Ele foi corajoso, ele salvou aí a princesa, né? Então a gente precisa retomar essas questões. A bruxa, ela era malvada, né? Então a gente retoma essas características. E aí, ó, quem ficou trancada? Essa é uma questão que pode ter até uma dualidade, porque ela é uma dualidade mesmo, né? Quem ficou trancada? Foi a princesa e a bruxa também, né? Primeiro é a princesa que é trancada pela bruxa, depois é o príncipe que tranca a bruxa, né? Então a gente precisa ver se as crianças perceberam esse envolvimento que foi acontecendo no decorrer do texto. O que aconteceu com a princesa no final da história? Aí é uma outra questão que vai ajudar a levar isso. E no final, o que aconteceu com a bruxa no final da história? Aí, depois que você discute com as crianças todas essas questões da oralidade, é o momento da terceira etapa, né? Que é a análise linguística. Agora é o momento da gente marcar. Ó, minha primeira questão que eu trouxe. Quantos parágrafos tem o texto? Marque um número no começo de cada parágrafo. Então eu vou lá, é o momento que eu vou contar os parágrafos e enumerar. As crianças precisam entender o que é parágrafo, que todo parágrafo tem o seu recuo. Isso é um estudo do texto. Eu compreender toda a estrutura que tem o meu texto. Vamos lá, voltar para as outras questões. 2. Pinte de vermelho o nome dos personagens. Qual a letra que usamos para escrever o nome das pessoas? Ó, então eu vou pintar de vermelho os nomes. Então, Formosa, Trancosa e Gentil. Que letra que eu uso? Eu uso a letra maiúscula, né? Que é um nome próprio, ele se começa com a letra maiúscula. Isso eu tenho que retomar com as crianças. Em qual outro momento que eu uso a letra maiúscula? No começo dos parágrafos, né? Ou então quando eu começo uma nova frase dentro do próprio texto. Isso eu preciso trazer para a discussão para que a criança possa compreender melhor essa estrutura. Continuando aí, olha a questão número 3. Circule de azul as duas perguntas que aparecem no texto. Qual sinal usamos para finalizar uma pergunta? Então, tem perguntas no texto. Eu vou circular de azul. Que sinal que eu uso? Né? É o ponto de interrogação. Então, toda vez que eu fizer uma pergunta no texto, eu tenho que finalizar usando o ponto de interrogação, que ele que gerencia quando é uma pergunta. Eu retomo isso com a criança. Isso é muito importante, né? Até as crianças, quando copiam uma pergunta da lousa, muitas vezes eles não colocam o ponto de interrogação. E eu preciso questionar. Toda vez que é uma pergunta, precisa aparecer ponto de interrogação, né? Esse estudo do texto é para a gente se reafirmar, né? Para a criança poder realmente compreender essa estrutura textual.
né? E aí depois eu posso fazer a interpretação de texto normal. Mas esse trabalho de estudo de texto, ele é fundamental para que eu possa até conhecer essa gênese, né, de como é o texto em si. E ele não pode se acontecer somente uma vez na sala de aula. Eu, como professor, tenho que trabalhar várias vezes, né? Várias vezes. Todas as vezes que eu ver que as crianças estão falhando, eu retomo o estudo do texto para ajudar as crianças. Ou toda vez que eu trabalhar um gênero textual novo, eu começo com o estudo do texto, né? Se eu trabalhei contos de fada, eu trago um conto de fada através do estudo do texto. Se eu trabalhei fábula, se eu trabalhei um conto de detetive, e assim vai, tá bom? Vamos voltar em outras questões aí que eu trouxe. Olha, sexta questão. Quem será que faz a pergunta no texto e quem responde? Olha que interessante, né? E a bruxa trancosa? A bruxa trancosa trancada ficou. Essa foi um estilo do próprio autor, muito bem organizado, né? Ele faz a pergunta para chamar a atenção do leitor, né? E a bruxa trancosa? O que aconteceu com ela, né? Faz a pergunta para você, né? O que aconteceu com ela? E ele responde: a bruxa trancosa, trancada ficou. Né? É uma técnica para chamar a atenção do leitor. E isso é importante eu discutir com o meu aluno, né? Vai ter palavras às vezes desconhecidas, linguagem figurada dentro de um texto, que eu preciso também trazer isso para a discussão no estudo do texto para facilitar a aprendizagem do meu aluno. E por último, eu fiz a seguinte pergunta, ó, sétima. Circule de laranja o sinal de pontuação que mais aparece no terceiro e quarto parágrafo. Que sinal é este? Por que ele é usado? Vamos ver lá? Terceiro e quarto parágrafo. Vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Ó, vestida de trapos, com um grande nariz, com suas verrugas, é a vírgula. E agora nesse momento eu vou estar questionando e explicando para as crianças o porquê da vírgula, né? Essa respirada, toda vez que eu vou enumerar várias coisas, eu uso a vírgula, né? Eu usei tanto no terceiro quanto no quarto parágrafo. Isso é bem importante, sabe? Eu discutir esses pontos. Gostaram? Se gostaram, continue seguindo o meu canal, que sempre tem propostas muito boas para você lá na sala de aula, professor. E ó, não deixe de fazer o estudo do texto. Ele é muito importante. Você, professor, que quer um trabalho de qualidade com seus alunos, o estudo do texto é fundamental. E você, que quer conhecer outras estratégias, ó, esse é o vídeo 8, mas tem lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tem algumas técnicas que eu mesmo criei, que eu estou passando nesse meu canal. Ó, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo!